Pessoal, continuando a nossa resolução, né? Então eu tinha comentado com vocês, né, a respeito do deslocamento do barco, né? Tá? Deixa eu só lembrar vocês aqui, né? Então o barco ele tinha uma velocidade de 4 metros por segundo, a correnteza, né, a velocidade das águas 3 metros por segundo. Então ele teria uma velocidade resultante de 5 metros por segundo. Como é que eu calculo essa velocidade resultante, né, gente? Eu calculo por Pitágoras, que é exatamente o que está perguntando na letra E, certo? Então, ó, a... cadê? Qual a velocidade do barco em relação às margens, né? Ó? É a velocidade resultante, certo? Então a gente pode determinar essa velocidade resultante, ó, fazendo aí a velocidade do barco ao quadrado mais a velocidade da correnteza ao quadrado. Como é um triângulo pitagórico, né, gente? Então essa velocidade do barco aí vai dar 5 metros por segundo. A velocidade em relação às margens aí, tá? E aí, pessoal, vem uma pergunta curiosa, tá? Qual a direção da velocidade do barco na travessia com menor distância? Gente, ó, para o barco atravessar, vocês viram aqui, tá, gente? Que nesse caso ele vai percorrer uma distância maior do que essa distância de 400 metros. Ele vai percorrer uma distância maior do que isso, né? Então, ó, aliás, vai dar 500, né? Porque vai ficar um triângulo 3, 4, 5 aqui também, né? Ó, tá? Ele está falando o seguinte, ó. Para o barco atravessar na menor distância possível, o que teria que acontecer? Ó? Ele teria que... Deixa eu colocar assim, ó. Ele teria que sair meio inclinado, ele ter uma velocidade, ó, para cima, tá? E aí ele vai ter, ó, para ele ter aqui uma resultante aqui nesse sentido aqui, ó, para ele conseguir atravessar em linha reta, né? Aqui seria a velocidade resultante, tá, gente? Ó, ele teria que sair com o barco rio acima. Por quê? Ele vai para cima, correnteza empurra para baixo, vai para cima, correnteza empurra para baixo, tá? Então ele vem em linha reta aqui, ó, e ele consegue atravessar na menor distância aí, tá certo? Pessoal, vamos dizer assim, né? Eu vou colocar aqui um ângulo, só para a gente servir de base, tá, gente? Ângulo alfa, né? Então, ó, como é que ficaria essa situação aqui, né? Se eu pensar aqui, gente, no seno desse ângulo, tá, ó, o que ficaria? Seno de alfa. O seno seria, né, no caso, o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto, gente? É a velocidade da correnteza, tá? Ó. Esse vetor aqui eu posso trazer ele para cá, ó, tá? Então seria a velocidade da correnteza dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? A velocidade do barco, tá? Esses valores, tá, gente? A gente tem aqui, ó, velocidade do barco, velocidade da correnteza, tá? Então ficaria seno de alfa é igual a 3 quartos, tá? Então esse ângulo θ, né, ó, seria no caso o ar seno de 3 quartos. Certo? Só que a gente está utilizando como padrão, né, gente? Ó, a gente está utilizando como padrão isso daqui, né? Ó, tudo isso. Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e mais esse ângulo alfa, tá? Ó. Então vamos chamar aqui, deixa eu colocar só uma cor diferente aqui para dar uma destacada.
Eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo beta, tá? É esse ângulo aí que vai me interessar. Então, o que seria esse ângulo beta aí, gente? O ângulo beta, gente, seria 90 graus, tá? Ou seja, né, ó, π sobre 2, tá? Mais esse daqui, tá certo? Tá aí, tá? Pessoal, e aí? E qual que seria, né, a velocidade do barco em relação às margens nesse exemplo aí? Tá? Poderia mais uma vez aqui, ó, fazer um teorema de Pitágoras aqui, certo? Eu poderia, a minha hipotenusa é a velocidade do barco, né, em relação às águas, né? Que vou colocar assim, ó, a velocidade do barco em relação às águas, né, ó, tá? Os catetos seria a velocidade do barco em relação às margens, que é o que eu estou querendo descobrir, né? E a velocidade da correnteza. Então, ó, teorema de Pitágoras, né? Ó, tudo ao quadrado, certo? Então, a velocidade do barco vale 4. A velocidade do barco em relação às margens aí, ó. Tá? Então, vai dar 16, né? Menos 9 aqui. Então, a velocidade do barco em relação às margens, ó, vai ficar raiz quadrada de 7. Certo? Raiz quadrada de 7 metros por segundo. E por último, pessoal, qual seria aí o tempo de travessia, né? Tá, para a gente finalizar, ó. Tempo é distância, né? Dividido pela velocidade. Então a distância, nós já vimos aí que vale 400 metros. E a velocidade? Acabei de achar, né? Ó, raiz de 7. Como eu falei para vocês, gente, não posso, né, ó, deixar assim respostas, né, ó, com raiz aqui embaixo, tá? Ó. Então, ó, racionaliza esse valor, ó, fica mais bacana de você dar a resposta, tá? Ó. Então vai ficar 400 raiz de 7 sobre 7, né? Segundos. Certo, pessoal? Isso daqui são os exercícios aí que eu fiquei devendo, tá, gente? A continuação, tá? Agora sim a gente pode dizer aí que eu dei vários exemplos aí para vocês a respeito de composição de movimentos aí, tá bom? Turminha, bons estudos, até a nossa próxima aula. Até mais, tchau, tchau.